No Hora Extra desta semana, você vai conhecer as regras que devem ser cumpridas para o exercício da profissão de motoboy. Uma profissão que surgiu na década de 80 para enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. Veja também que as emoções negativas podem ter influência perturbadora no local de trabalho. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre o fenômeno da terceirização no Brasil. Aguardamos você! Começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Regras para o exercício da profissão de motoboy devem ser cumpridas para garantir a segurança desses trabalhadores. As emoções negativas podem ter influência perturbadora no local de trabalho. E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre o fenômeno da terceirização. O Hora Extra está começando agora. Eles surgiram na década de 80 e se multiplicaram. A utilização dos serviços oferecidos pelo motoboy por empresas e pela população foi a saída encontrada para enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. Mas atenção, as regras para o exercício da profissão de motoboy devem ser cumpridas para garantir a segurança desses trabalhadores. Se andar sobre duas rodas no dia a dia já é perigoso, imagina quem trabalha horas em cima de uma moto. Para diminuir os riscos de acidentes e garantir mais segurança para quem tem no veículo ganha-pão, há pouco mais de um ano os motoboys tiveram que se adaptar a algumas regras. Até 2009, a profissão de motoboy não era regulamentada no país. Qualquer pessoa com carteira de habilitação para moto podia trabalhar na área. Mas desde o ano passado, se tornar um mototaxista ou motofretista ficou um pouco mais difícil. Segundo uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, o condutor agora precisa ter acima de 21 anos, habilitação na categoria A por pelo menos 2 anos e fazer um curso de especialização de 30 horas. Também é obrigatório o uso de equipamentos de proteção, como antena corta-pipa, colete e capacete com faixas refletivas e o mata-cachorro, que protege as pernas e o motor. Em alguns casos, a moto também precisa ter placa vermelha para se enquadrar à categoria de aluguel e deve ter no máximo 10 anos de fabricação. O transporte de material deve ser feito em baús e a entrega de água ou botijão de gás só pode ser feita em sidecar ou reboque. Logo que ficou sabendo das regras, esse motociclista entregador procurou se adaptar, mas até hoje não fez o curso de especialização. Olha, eu acho que 90% das pessoas que eu conheço do meu círculo de amizade, que trabalha com moto e está na rua assim como eu, já estão sim usando e utilizando dos itens de segurança. Mas assim, alguns faltam somente o curso que ainda não foi marcado, não foi feito ainda realmente. Você mesmo ainda não fez o curso? Não, eu mesmo não fiz o curso ainda. Por que você não fez? Porque a empresa que eu trabalho não marcou ainda o curso para a gente fazer. Segundo ele, quase não há fiscalização em Goiânia. Eu mesmo nunca nem ouvi falar de ninguém que foi fiscalizado com relação a esses equipamentos, que a gente é obrigatório a usar. Mas o Detran disse que está fiscalizando, mas realmente eu nunca vi, não. Já o Detran de Goiás garante que os motoboys são fiscalizados por órgãos autuadores, como a PM e a Polícia Rodoviária Federal. Mas admite que é necessário intensificar as blitz e que a lei precisa se estender a todos os motociclistas. Desde o ano passado, nós temos feito essa fiscalização rotineira, quer dizer, com aplicação de multa que pode variar de R$ 127 a R$ 151. E uma falha da legislação é que esses itens de segurança, principalmente a questão da antena corta-pipa, que é a exigência, seja feita só para atividade remunerada de mototáxi e motofrete. Quer dizer, o condutor que adquirir de maneira particular a sua motocicleta, ele não está sujeito a essa fiscalização. De acordo com o Detran, ainda há muitos motoboys no estado trabalhando sem cumprir as regras. Mas a multa para quem infringe as normas varia de R$ 127 a R$ 191.
O diretor de operações do órgão destaca também os benefícios que a nova legislação trouxe para a categoria. Os itens de segurança, sem dúvida, além da capacitação do motociclista que faz o transporte passageiro e que faz o transporte de mercadoria, é importante para que ele possa enfrentar esse trânsito caótico que nós já temos, principalmente na nossa capital. Então é importante que isso seja cumprido para que, na possibilidade de um acidente, esses itens de segurança possam proteger o motociclista, proteger o passageiro, para que as sequelas não sejam graves e não venham levar a óbito exatamente esses profissionais. Para Fernando, que já sofreu 5 quedas de moto e viu colegas serem vítimas de graves acidentes, o uso dos equipamentos é indispensável e protege o bem mais precioso, que é a vida. A gente tem que cuidar da gente mesmo, porque se a gente não cuidar da gente mesmo, quem vai cuidar? Veja também que as emoções negativas podem ter influência perturbadora no local de trabalho. Todos nós, algumas vezes, temos que lidar com emoções negativas no trabalho. Medo, frustração, rejeição e falta de paciência são alguns sentimentos que podem atrapalhar a convivência com os colegas. O esperado, no entanto, é que a pessoa consiga ter controle de suas emoções para evitar problemas no trabalho, pois esse pode ser o diferencial entre um profissional mediano e um profissional de sucesso. A supervisora de recursos humanos do SENAC, Priscila Brito, explica como não deixar que sentimentos pessoais influenciem negativamente no local de trabalho. Eu preciso lembrar que lá em casa, com a minha família, com pais, esposo, filhos, eu sou uma pessoa. Quando eu chego no trabalho, eu tenho algumas responsabilidades. Então, quanto mais eu foco o meu trabalho nas atividades que eu planejei, então, se eu uso uma agenda, eu consigo me desvencilhar daqueles problemas da vida pessoal e consigo ser uma profissional mais eficaz. Mas é claro que quando a gente está feliz também no âmbito pessoal, isso a gente leva para o âmbito profissional, a gente se torna mais criativo, mais produtivo, a gente consegue um ambiente de trabalho mais adequado. Então, é importante a gente saber separar quando algum dos dois não está tão adequado. Mas é bom a gente saber também que não há possibilidade da gente fazer uma separação total. Então, é importante focar. Então, na minha família, eu vou focar com as coisas da família. Com o trabalho, eu vou focar nas coisas do trabalho. A psicóloga também falou sobre como os colegas podem ajudar a pessoa que tem dificuldade de controlar esses sentimentos no ambiente de trabalho. Essa pessoa que tem esses pensamentos negativos, né, a gente chama de pensamentos automáticos. Por quê? Provavelmente ele foi vítima em algum momento da vida dele e aí toda situação que acontece, essa vítima volta. Pelo menos na cabecinha dele, nos pensamentos dele, ele volta a ser vítima. Então, os colegas vão ter que proporcionar, talvez, um ambiente mais adequado, de tirar essa imagem que ele tem de ser sempre o ruinzinho da turma ou o mais chato da turma. Então, a turma com bom humor, eu acho, né, vai trocando esses pensamentos. Que é isso, cara? Não leva isso tão a mal, tão a sério, né? Olha o lado positivo dessas coisas, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver o lado positivo de todas as situações. Estamos aqui no centro de Goiânia, na Praça do Bandeirante, para conversar com a população se alguma vez já perdeu a estribeira por conta do mau humor e das emoções negativas no trabalho. Estamos aqui com a vendedora Dilene, que ela vai contar pra gente uma experiência de mau humor que ela teve. Boa tarde. A gente, às vezes, quando a gente, vendedora na rua, a gente acaba sendo, vai abordar uma pessoa, a pessoa vem com falta de educação pra gente, aí a gente aborda outra, aí não, obrigado, vem às vezes até xinga a gente, né? Aí a gente acaba perdendo a paciência com nossos colegas de trabalho, às vezes a gente fala alguma coisa pra gente, a gente sem perceber acaba sendo rude com eles, às vezes dá uma má resposta, às vezes acaba falando, nossa, mas que pessoa chata, sai de perto de mim, larga do meu pé. Muitas das vezes acontece assim, o desentendimento ou um estresse no funcionário devido a alta taxa de trabalho, aquele excesso, carga, né? Eu acho que quando chega um companheiro, um colega de trabalho numa situação dessa, é porque ele está com algum problema. Então o certo seria, geralmente eu procuro ajudar, procuro descobrir o que está acontecendo, por que ele está mal-humorado, qual o problema dele, porque muitas vezes uma palavra amiga, você já acolhe a pessoa no seu eu. Então isso é muito importante, os colegas procurarem saber qual é o problema da pessoa para tentar ajudar.
E no próximo bloco, o juiz Rodrigo Dias da Fonseca fala sobre o polêmico fenômeno da terceirização. Afinal, em que situações ela pode ocorrer? Voltamos já. O fenômeno da terceirização no Brasil volta à tona com o polêmico projeto do deputado Sandro Mabel, que permite a ampla terceirização de serviços nas empresas. Para muitos estudiosos, a aprovação do projeto tornaria as relações de trabalho mais precárias e haveria, segundo o próprio TST, uma redução dramática nos salários de milhões de brasileiros. O juiz Rodrigo Dias da Fonseca, que é titular da Vara do Trabalho de Jataí, fala sobre o fenômeno da terceirização e as consequências de sua regulamentação na iniciativa privada e no setor público. Doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Como sempre, é um prazer. Porque o TST já deixou claro que é contra a aprovação do projeto do deputado Sandro Mabel. Porque para o deputado, o projeto de lei, vai proteger 15 milhões de terceirizados no país. Bom, os juízes do trabalho, a Justiça do Trabalho, temos, em regra, uma resistência muito grande quanto ao fenômeno da terceirização, fundamentalmente porque nossa experiência com isso não é das mais felizes, Nós temos visto cotidianamente a terceirização implicando em violação a direitos de empregados, principalmente por conta da contratação pelas empresas tomadoras de serviços, de outras empresas tomadoras que, ao fim e ao cabo, se mostram inidôneas e não cumprem com a legislação trabalhista, não atendem aos direitos previstos para os trabalhadores. Esse é um lado da história. Existe também uma resistência ao fenômeno da terceirização do ponto de vista coletivo, sindical, ao fundamento de que ela implicaria que, no mesmo ambiente de trabalho, convivessem trabalhadores de diversos empregadores e, portanto, vinculados a diversos sindicatos, o que dificultaria aquela união natural de empregados de uma mesma categoria. Todavia, o fenômeno da terceirização é algo inexorável, É meio complicado de lutar contra isso, na medida em que a terceirização decorre, a rigor, de uma necessidade de maior produtividade e eficiência da atividade empresarial. Cada um dos elos da cadeia produtiva necessita, com o passar do tempo, de maior especialização. Daí a terceirização, que, nesse sentido, é até independente das relações de trabalho, mas acaba as afetando, daí toda essa discussão que se trava. Só tocou num assunto importante, que é da organização sindical. Na sua opinião, a terceirização conspira contra essa organização sindical? Ela dificulta essa organização sindical? A terceirização, na forma como ela tem sido feita, executada no Brasil, é possível dizer-se que sim. Por esse motivo que eu acabo de dizer, o mesmo tomador de serviço, em cujo ambiente trabalhem vários empregados, vinculados a diferentes prestadores de serviço, e, portanto, empregados de diferentes empregadores, possivelmente se vincularão a sindicatos de categorias profissionais distintas, porque isso está vinculado à atividade do empregador. De tal forma que isso, de fato, dificulta a atuação sindical, porque torna mais esgarçada essa união natural que se dá entre os empregados de uma mesma categoria num ambiente de trabalho. Mas isso tudo depende de como a terceirização seja regulamentada. O projeto do deputado Sandro Mabel, que é apenas um dos projetos regulamentador da terceirização no Brasil, ele trata disso de forma, ele tangencia esse aspecto. Ele diz, pura e simplesmente, que a contribuição sindical dos empregados das empresas prestadoras de serviço será feita para o sindicato representante dos empregados daquela empresa tomadora. Se a interpretação daí decorrente for a de que esse empregado vincula-se ao sindicato, é representado pelo sindicato,
da empresa tomadora de serviços, dos empregados da empresa tomadora de serviço, eu acho que é uma medida interessante que pode diminuir esse prejuízo à atividade sindical. Bom, o projeto é polêmico, a questão da terceirização realmente tem sido muito discutida, mas atualmente o projeto do deputado Sandro Mabel, ele vai ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania e depois, se aprovado, segue para plenário, né? Isso significa que ele poderá ser aprovado sem maiores obstáculos, sem maiores dificuldades? Não, eu acho que de jeito nenhum. Você mesmo acabou de falar que o TST é muito resistente à aprovação do projeto. A ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, já externou resistência à aprovação do projeto, justamente por causa dessa experiência muito ruim, a verdade é essa, que nós temos tido com a terceirização no ambiente de trabalho no Brasil hoje em dia, o que se reflete nas ações trabalhistas, que são os meios pelos quais nós, juízes, tomamos contato com essa realidade. A experiência até esse momento não é boa, de tal forma que é preciso que se regulamente de uma forma distinta, obviamente. Haverá dificuldades, é óbvio, mas há uma novidade aí nessa discussão, que na semana passada, só há muito pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal acolheu um pedido de um recorrente, que eu não me recordo quem, mas que decidiu reconhecer a repercussão geral dessa matéria. Numa determinada ação submetida ao Supremo, se decidirá a respeito das normas que regulamentem, provisoriamente que seja até que a lei venha a lume, a terceirização no Brasil, porque há uma certa insegurança jurídica sobre essa matéria, né? A decisão do STF, ela pode limitar ou derrubar, vamos dizer, o projeto que está no Congresso de ou os projetos que estão tramitando no Congresso relativo à matéria? Eu acho improvável, para ser franco. O STF está sendo chamado a regulamentar essa questão justamente à falta absoluta de norma legislativa expressa sobre essa matéria. É evidente que a gente não conhece o que o STF vai decidir. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que uma interpretação ou outra deve prevalecer por imperativo de uma disposição constitucional, evidentemente que nessa hipótese a lei não poderá dispor em sentido contrário, porque a Constituição prevalece sobre a lei. É preciso verificar o que exatamente o Supremo dirá a esse respeito. Vou dar um exemplo que eu espero que não aconteça. Se o Supremo Tribunal Federal entender que por conta do princípio da legalidade, da livre iniciativa, é ampla e irrestrita a possibilidade de terceirização de serviço, o que eu não acredito que ocorra, mas se assim fosse, seria evidentemente inviável que a lei restringisse o que, na visão do Supremo, a Constituição não faria. Mas eu não creio que a coisa vá caminhar para esse rumo. Não. Será que simplesmente a possibilidade do STF decidir sobre uma matéria que ainda o Congresso, os parlamentares não se movimentaram para esclarecer a população, para definir as regras para a população, vai acelerar o processo de votação no Congresso? Eu acho que não é uma boa possibilidade. Isso aconteceu com um aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, que desde 88 pendia de regulamentação até 2011, salvo engano, quando ficou muito claro que o STF regulamentaria através do julgamento de mandado de injunção e regulamentaria provisoriamente que fosse essa questão, essa matéria. Rapidamente o Congresso Nacional cuidou de aprovar um projeto de lei, convertido então em lei, para tratar daquela questão. Seria até o ideal, né? Que assim fosse, porque afinal de contas obedece a um trâmite mais, se a gente pudesse dizer assim, mais democrático, né? Com todos os representantes populares uma discussão mais ampla e discutindo, em vez de, embora seja legítimo, em vez de apenas 11 ministros cuidarem da matéria. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre terceirização. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje conversando com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre o fenômeno da terceirização no Brasil. Doutor Rodrigo, já existe uma jurisprudência assentada que permite a terceirização
da atividade meio, dos trabalhadores que atuam na atividade meio da empresa, mas não para executar a atividade fim da empresa. Mas o que seria, então, atividade meio e atividade fim? Existe uma dificuldade nessa definição, não existe? Existe. Na verdade, a criação, por assim dizer, desse critério, atividade meio e atividade fim, como permissivo da terceirização, é uma criação jurisprudencial do TST, a súmula 256, depois evoluiu para 331, em que, pela falta de regulamentação legal, o TST foi obrigado a, através da sua jurisprudência, regulamentar a terceirização. Na prática, é o que aconteceu. E esse critério tem servido, na maior parte dos casos, para que se decida nas ações, até no TST, sobre a terceirização ser lícita ou não. O problema, como você bem apontou, é que a cadeia produtiva é formada, em muitos casos, por elos tão interdependentes, uns em relação aos outros, que em muitos casos já não se consegue mais exatamente detectar, estabelecer se uma determinada atividade deve ser considerada atividade meio ou atividade fim. Em tese, em princípio, a atividade meio significam aquelas atividades laterais, que contribuem lateralmente, obliquamente, para o desenvolvimento das atividades de uma determinada empresa. A atividade fim é aquela fundamental, né? O objetivo social, o principal de um determinado empreendimento. Esse critério, salvo melhor juízo, à medida que o tempo vai passando, tem se tornado cada vez mais obsoleto. Várias teorias, inclusive, relativas à caracterização da principal característica da relação de emprego, que é a subordinação, têm sido desenvolvidas para superar esse obstáculo que advém, entre outros motivos, dessa dualidade entre atividade meio e atividade fim. Me refiro muito especificamente, por exemplo, à tese da subordinação estrutural. De qualquer forma, essa vinculação da atividade meio para a licitude da terceirização, no projeto que a gente estava conversando agora há pouco, esse critério é superado. E é justamente essa a principal resistência dos juízes e tribunais trabalhistas, porque o projeto de lei do deputado Sandro Mabel, ele admite a terceirização para todas as atividades, inclusive para a área fim. O que, aliás, a lei das concessões públicas já prevê, essa possibilidade de terceirização, inclusive das atividades inerentes aos próprios objetivos sociais do empregador. Então, essa é uma discussão ainda que está pendente de definição, né? A opção por uma responsabilidade solidária entre a empresa tomadora desse serviço, né, e a empresa terceirizada, ela poderia inibir o desrespeito à legislação trabalhista? Pois é. Essa talvez fosse a principal medida para combater, para solucionar, enfim, a principal dificuldade oriunda do fenômeno da terceirização, que é o fato de que as empresas prestadoras de serviço, não raro, descumprem absolutamente a legislação, violam todos os direitos de empregados. Isso repercute nas ações trabalhistas, obviamente, e é possível, pelo menos se cogitar, eu acredito nisso principalmente, é possível se cogitar que carreando-se essa responsabilidade solidária, portanto, para o tomador de serviço em relação aos direitos trabalhistas dos empregados das prestadoras, que isso traria como consequência um cuidado muitíssimo maior das empresas tomadoras de serviço com relação ao cumprimento da legislação trabalhista em relação a esses empregados das empresas prestadoras. Acontece que, para que haja responsabilidade solidária, é preciso que exista previsão expressa em lei a esse respeito. De novo, voltando ao projeto de lei do deputado, ele reproduz, em certa medida, o que a jurisprudência do TST dispõe sobre essa matéria, que é a chamada responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ou seja, a responsabilidade se restringiria àquelas hipóteses em que o próprio empregador, ou seja, a empresa prestadora, não cumprisse
não atendesse os direitos do seu empregado e só então, sendo impossível receber da própria prestadora, sua empregadora, esse empregado poderia se valer da execução dos seus direitos em desfavor da empresa tomadora. Honestamente, melhor seria, me parece, se a responsabilidade fosse solidária, de fato, a previsão legal assim fosse. O que a nova lei, o que o projeto de lei do deputado Sandro Mabel prevê é a responsabilidade solidária no caso do prestador de serviços terceirizar, uma segunda terceirização, né, de serviços, caso em que esse que fez a segunda terceirização responderia solidariamente pelos direitos dos empregados daquela empresa para a qual ele terceirizou a prestação. Ou seja, complica um pouquinho mais para o trabalhador. É uma, entre aspas, subempreitada da terceirização, né? Isso torna torna grande a possibilidade, de fato, de precarização do direito do empregado e é por isso que há uma grande resistência. Doutor Rodrigo, como a atual jurisprudência tem tratado a responsabilidade do ente público enquanto tomador de serviços? No caso, é preciso provar a culpa na falta da fiscalização do serviço para gerar essa responsabilidade do ente público? O ente público tem, a rigor, deveria ter pelo menos, né, o mesmo tratamento que tem qualquer outro tomador de serviço. E no aspecto de responder subsidiariamente, na forma que eu tentei explicar anteriormente, assim o é. Só que tem se exigido, por conta de uma disposição da lei de licitações, que o empregado demonstre a culpa do ente público na escolha ou na fiscalização do seu prestador de serviços, para só então ser possível executar o seu direito em desfavor do ente público, o que nem sempre é muito fácil comprovar essa culpa do ente público, porque na escolha normalmente não é possível, porque a escolha é feita através de processo de licitação, a escolha da prestadora. E a fiscalização em si, demonstrar-se a ineficiência da fiscalização do ente público sobre a prestadora, nem sempre é tão fácil, de tal forma que existe, por assim dizer, um benefício em relação ao ente público, porque em relação aos demais tomadores há uma presunção de culpa quando a prestadora de serviço descumpre o direito trabalhista de seu empregado, o que não acontece com o ente público. E para finalizar, na sua opinião, a terceirização deveria ser extinta como forma de contratação de mão de obra ou ela é necessária? No mundo utópico ideal, até poderia ser possível cogitar-se da extinção da terceirização, mas não é possível que a gente imagine um mundo ideal e querer, na marra, transformar o mundo real naquele que nós imaginamos, né? Isso não vai acontecer, é uma utopia. A terceirização é uma tendência irrefreável, inexorável do modo de produção atual, de tal forma em que cada um, como eu disse, tentei explicar antes, cada um dos elos da cadeia produtiva é preciso de maior e maior especialização, de tal forma que a terceirização é uma consequência disso. O que é preciso, do ponto de vista do direito do trabalho, é tentar humanizar, tanto quanto possível, as regras oriundas da terceirização, e é por isso mesmo que está todo mundo muito de olho, tanto no projeto de lei quanto no julgamento do Supremo sobre essa matéria. Certo. Eu conversei com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca sobre o fenômeno da terceirização no Brasil. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Eu que agradeço, Márcia. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima semana. Mais informações, como sempre, você acompanha no Twitter e no Facebook.